antes de fazer qualquer técnica da lei da atração, você precisa assistir esse vídeo, porque pode ser que você esteja fazendo a técnica do jeito errado. Então, precisa entender isso antes de começar a fazer a técnica e não ter resultado nenhum, beleza? Então, eu vou te contar hoje o que você precisa saber antes de fazer qualquer técnica da lei da atração. Então, se você quer saber, se você tá pensando em fazer alguma técnica, seja para atrair qualquer coisa, já fica aqui, porque esse vídeo com certeza é para você. Ele não chegou para você à toa, então já fica aqui, porque ele com certeza vai te ajudar a fazer essa técnica da forma que realmente funciona, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Eu sou a Aline Cruz, aqui nesse canal eu compartilho meus estudos, as minhas experiências com a lei da atração e o que existe por trás das técnicas de cocriação da realidade, como funcionam as leis universais, como funciona de verdade a nossa realidade. Então, bora lá. Se você é novo por aqui, clique em se inscrever para não perder nenhum vídeo. E, claro, clica em curtir esse vídeo para eu saber que você gosta desse assunto. E eu já vou te contar, não tem enrolação. Eu vou direto ao ponto que você precisa saber antes de fazer qualquer técnica. E o que você precisa saber? Que todo assunto são dois assuntos. Como assim, Aline? Todo assunto são dois assuntos. Não entendi nada. Calma que eu já vou te explicar. O que acontece, né? Todo assunto existe a ponta. Imagina um bastão, tá aparecendo aí na tela para você. Existe a ponta do que você deseja e da ponta do que você não deseja. A gente vive num universo dual, ou seja, existe uma dualidade, sempre dois aspectos, né? A noite e o dia, a luz e a sombra, ou a luz e a escuridão, o bem e o mal. Então sempre existem dois aspectos, a ausência e a presença, a liberdade e a prisão. Tudo sempre tem dois aspectos do que a gente vive aqui, né? Tem o dia e tem a noite, enfim, o frio e o calor. Tudo está se apresentando nesse processo dual, porque uma das leis desse universo é a lei da polaridade. Então, tudo tem dois polos, o positivo e a ausência do polo positivo, ou a parte mais distante do polo positivo, que seria, no caso, o polo negativo, né? A gente fala de polo negativo, mas, na verdade, é só a ausência do que é bom. Tudo que existe é puramente positivo, mas quando se afasta demais do grau de positivo, né, o negativo é o grau mais distante daquilo que está próximo do positivo. Então, assim, confuso, mas é simples de entender quando você percebe. Existe a polaridade positiva, ou seja, a luz. A luz nada mais é do que a puramente positiva. A luz, pensa que a luz seria o positivo, não que a escuridão seja negativa, mas é só para você entender o exemplo. Então, o que acontece? Não tem um botão na sua casa que você desliga, no caso, que você clica para ligar a escuridão. O que acontece é que a escuridão é a ausência total de luz. Quando a gente vê no nosso dia a dia, imagine o dia a dia. Quando acorda de manhã, né, o sol já nasceu, tá tudo muito claro. E aí, no decorrer do dia, o sol vai mudando a posição no céu e existem graus diferentes de escuridão. Até que chega uma hora que é a penumbra total, que é a noite. A ausência total do sol, ela gera a escuridão, tá? Então, não seria negativo, mas é a ausência total do que é. Entendeu? A ausência total de luz é a escuridão e existem vários graus. Mas onde que eu quero chegar com isso? Você já vai entender. O que acontece, né? Como eu expliquei, tudo é dual aqui nesse universo. E nos nossos desejos também. Existem dois polos no nosso desejo, duas pontas do bastão. O que a gente deseja e o oposto do que a gente deseja. A sensação de sentimento, no caso, o sentimento de desejo realizado e a ausência do desejo. Então, são dois polos do mesmo bastão. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. A prosperidade e a escassez são dois polos da mesma situação. A escassez é a ponta mais distante do bastão da prosperidade. Então, quando, por exemplo, vou dar um exemplo do dinheiro. Eu quero atrair mais dinheiro. E aí, o que acontece? Eu posso focar no caso, né? Tudo tem dois polos, que nem eu expliquei, e você precisa entender que todo assunto são dois assuntos. Você já vai entender como isso se aplica de forma prática. Por exemplo, eu quero fazer uma técnica para atrair mais dinheiro. E aí, qual que é o ponto? Eu quero fazer uma técnica para atrair mais dinheiro. Lembra que a gente está falando aqui de lei da atração. Então, eu preciso reverberar a vibração
condizente, a vibração que se complete com o meu desejo, que seja equivalente ao meu desejo, porque lembra que semelhante se atrai. Então, para eu atrair prosperidade, eu preciso me combinar vibracionalmente com a prosperidade. E aí, qual o ponto? Como eu falei, cada assunto são 2 assuntos. Quando acontece às vezes, o que acontece às vezes? A gente pensa no caso que eu estou fazendo a técnica, então, Aline, eu preciso reverberar o sentimento de prosperidade. Sim, mas lembra que eu te falei que todo assunto são 2 assuntos? Muitas vezes, quando a gente está passando por um momento difícil em relação a alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, o que acontece é que a gente só consegue tocar na parte negativa do bastão. Toda vez, por exemplo, se você está passando por uma situação de escassez, toda vez que falam para você sobre dinheiro, automaticamente aquele bastão ali do dinheiro, da prosperidade na sua vida, você vai automaticamente para a ponta da escassez, ou seja, quando fala em dinheiro, o que você lembra, a emoção que você lembra, são as emoções negativas que o dinheiro tem te trazido. Como assim? Quando você pensa em dinheiro, você pensa nas contas que você precisa pagar e que você ainda não sabe como vai pagar, você pensa talvez no seu emprego que ainda não veio, você pensa nas compras do supermercado que você precisa fazer e você não sabe de onde vai vir o dinheiro, você pensa na escola do seu filho que você não sabe como você vai pagar. Então, quando você pega no bastão prosperidade, toda vez, porque tem uma vibração ativa ali. O que significa isso? Por muito tempo, a sua situação em relação a dinheiro foi assim, então toda vez que você toca no bastão dinheiro, você vai para o assunto da escassez e não da prosperidade. Aí o que acontece? Você vai e quer fazer uma técnica para atrair prosperidade. Aí você vai fazer a técnica e quando você vai fazer a técnica, por exemplo, seja de visualização, o que acontece? Você não consegue visualizar, você se visualiza, por exemplo, vivendo uma vida abundante, só que você tenta fazer isso, só que aquela sensação, aquela emoção que você está sentindo de fundo, ainda é a preocupação de você não sabe. Toda vez que você foca no assunto dinheiro, você tenta ali focar na prosperidade, mas acontece que você acaba focando sempre naquele assunto que está acontecendo no momento, que é a escassez. Comenta aqui pra mim se já aconteceu com você, de você tentar se concentrar na emoção positiva do que você quer, por exemplo, no sentimento de prosperidade ou de qualquer outro sentimento que você deseja atrair, da situação que você deseja atrair, mas o que aconteceu é que você não conseguia. Você voltava sempre para o problema que estava acontecendo na sua vida, ou você sentia um desconforto quando você pensa naquele assunto. É que nem aquela pessoa que já fez algum mal para você, alguma coisa que você não desejou que ela fizesse, e aí quando você lembra dela, automaticamente a memória do que ela fez para você vem junto e você prefere nem pensar naquela pessoa porque você não consegue ainda dissociar aquela pessoa da situação ruim que ela te causou. Então comenta aqui pra mim se já aconteceu isso com você. Então o que isso significa? Como eu falei, todo assunto são 2 assuntos. Quando você foca, no caso, em fazer uma técnica para um assunto que ainda tem muita vibração ativa, vibração, no caso, negativa naquele assunto, da situação no que você quer resolver, da falta do desejo realizado, ou seja, da ausência do desejo. O que é o desejo? Prosperidade. O que é a ausência do desejo? Escassez. A preocupação com as contas, a preocupação do que você vai fazer. Tudo isso está relacionado à ausência do desejo. Então, toda vez que você foca no assunto prosperidade, dinheiro, e aí você pensa nisso, você tá segurando a ponta quente do bastão. Pensa como se fosse um bastão incandescente. Tem a ponta fria, mas você pega na ponta que te machuca, que seria a ponta que tá queimando ali. E aí, quando você pensa nisso, você tá ativando ainda mais a vibração do que você não quer, ao invés de você ativar a vibração do que você quer. Então, quando você tá com um problema muito sério de escassez, que você não consegue nem pensar em dinheiro, toda vez que você pensa em dinheiro, por exemplo, eu tô dando aqui o exemplo de dinheiro, mas isso vale para qualquer coisa, tá? Então, quando você pensa, por exemplo, em dinheiro, e aí na hora que você pensa, automaticamente vem aquele turbilhão de preocupação junto, significa que você tá com a vibração ativa ainda muito forte na escassez. Então, Aline, como é que eu vou resolver isso? Se eu não posso fazer técnica, no caso, para isso? Toda vez que eu vou focar na técnica, eu consigo
pensar, eu não consigo pensar em algo positivo. Eu ativo ainda mais aquele pensamento de preocupação, de medo, de dúvida, de angústia, de tudo aquilo que aquela situação está me causando. O que eu faço nessa situação? O que vai acontecer nisso, né? Às vezes a gente pensa, mas eu tenho que fazer uma técnica de prosperidade para atrair prosperidade agora, porque se eu não fizer, como é que eu vou atrair? Mas você não consegue ainda praticar a vibração de prosperidade, porque essa vibração está muito ativa ainda da escassez. E toda vez que você toca no assunto, no caso, escassez, você não está focando, na verdade, no assunto dinheiro, você não está focando no assunto prosperidade, que combina com o seu desejo, entendeu? Na parte do assunto que combina com o seu desejo. Está focando no que não combina, porque você não quer mais escassez, você quer prosperidade. E aí, se você fica se preocupando, pensando em como vai pagar as contas, então quando você toca no assunto dinheiro e acontece isso, você está atraindo mais escassez. E aí, quando você tenta fazer uma técnica, o que acontece é que a técnica ela sai pela culatra. Por isso que eu falei, não faça nenhuma técnica antes de ver esse vídeo. Então, o que você precisa fazer? A gente foi ensinado, né, que eu tenho que focar naquilo que eu quero, eu tenho que focar no meu desejo. Só que às vezes, quando eu falei, quando tem uma vibração ativa, quando esse bastão tá quente, ou seja, tem uma vibração ativa na ponta que eu não quero desse bastão, toda vez que eu toco nele, eu ativo mais do que eu não quero. Então, o que eu tenho que fazer? Imagina que você tem um ferro quente. E você precisa pegar esse ferro. Mas o que você tem que fazer? Esperar que esse ferro esfrie, para depois você pegar nesse ferro. Você não vai pegar, se tem um ferro quente, você não vai pegar no ferro fervendo ali, se está limpando, por exemplo, o fogão. Aí tem as bocas do fogão que estavam ligadas cozinhando por horas, né? Então, no caso, tem essa vibração que estava mantendo ali já há algum tempo na escassez. Você não vai pegar aquela boca de fogão quente e vai segurar com a mão. Você precisa saber que ela precisa esfriar para você tocar nela. Então, o que você tem que fazer, no caso, nesses assuntos que quando você toca neles, a lembrança que vem, a emoção que vem é uma emoção negativa com base no que você praticou por muito tempo, né? E aí o que acontece? Por isso que você não consegue, às vezes, fazer a técnica e se imaginar, por exemplo, uma técnica de visualização, você não consegue se imaginar vivendo a prosperidade, porque você ainda não se alinhou com aquele assunto e você não consegue receber os pensamentos que se alinhem com essa vibração. Para a gente receber um pensamento, por exemplo, de prosperidade, eu preciso estar vibrando nisso, praticando a vibração de prosperidade já há algum tempo, de modo que seja natural, que eu consiga ver a prosperidade, que eu consiga sentir isso. Mas quando não está acontecendo isso, o que você tem que fazer? Você tem que se afastar daquele assunto. É que nem aquela pessoa que toda vez que você lembra, você sente uma emoção negativa. É melhor você se afastar até que você limpe essa emoção que está relacionada a essa pessoa, para que depois você consiga chegar próximo dela sem que tenha nenhum atrito. A mesma coisa aqui. Mas como que você se afasta? Como que você faz isso? Você vai tentar resolver um problema de escassez sem chegar perto do assunto dinheiro, por exemplo, ao invés de fazer técnica de dinheiro. O que você vai fazer? Você vai começar a tocar nos bastões. Lembra que eu falei? Tem vários bastões, né? Dinheiro é um deles. Aí, por exemplo, na sua vida profissional, na sua vida financeira, esse bastão tá pegando fogo e toda vez que você toca nele, você se machuca. Mas existe uma parte da sua vida, por exemplo, a sua relação com a sua família, nos seus relacionamentos, que tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Quando você foca nesse assunto, você consegue lembrar de coisas positivas, você se sente bem. O que você vai fazer? Você vai dar mais foco para essas áreas da sua vida, que quando você toca, você se sente bem, no caso, sabe, esses bastões que você toca, você se sente bem, porque automaticamente você vai começar a reorganizar aqueles bastões. Aquele bastão do dinheiro vai começar a esfriar. Entende? Como assim, né? A gente pensa aquilo que eu falei, você tem que focar naquele assunto para resolver. E não. Lei da atração entende a emoção, tá? Então, assim, quando você tem uma vibração, por exemplo, negativa, tudo aquilo que você deseja é bloqueado. Não importa, por exemplo, se eu tô com uma emoção negativa em relação a dinheiro ou a qualquer outra coisa da minha vida. Tudo que eu desejo, seja um carro ou um relacionamento novo, que não tem nada a ver com dinheiro, ou, por exemplo, ter uma casa melhor, me dar melhor com a minha família, tudo isso acaba sendo bloqueado de você receber. Agora, quando você se sente bem, tudo que você tem em garantia vibracional, que você já criou no seu vórtex, na sua realidade vibracional, vem. Não importa que eu não consiga falar do assunto dinheiro. Você vai esquecer desse assunto o máximo que você puder,
tá? E aí o que vai acontecer? Não vai focar em concentrar energia para isso, porque quando você concentra, você sente que você lembra da vibração que você não quer tocar, na parte do assunto que você não quer tocar. E você vai, como se fosse realmente focar de propósito no que tá bem. Vai elevar a sua vibração, vai manter uma vibração positiva, porque lembra, quando você foca em dinheiro, você se preocupa. Quando você foca, por exemplo, na sua família, você se sente bem. Então você vai começar a praticar uma vibração de bem-estar. Por quê? Porque quando você quer mais dinheiro, o que você quer sentir de verdade? Você quer se sentir bem? Quando você se sente próspera, você se sente bem. Quando você tem liberdade para comprar o que você deseja, você se sente bem. Então você quer ter mais dinheiro para se sentir bem. Então a lei da atração, ela vai traduzir o seu sentimento, não importa de qual área seja. Então você vai focar de propósito, por exemplo, em relembrar os momentos felizes que você tem com a sua família, quanto isso te faz bem. Em também, por exemplo, se você mora no lugar que você gosta, apreciar o lugar que você gosta, apreciar os aspectos positivos desse lugar, apreciar como as pessoas te tratam bem, apreciar tudo que tá positivo na sua vida, ou seja, literalmente passar mais tempo nesses bastões aí que estão bem, nos bastões, por exemplo, de relacionamento, do lugar que você mora, de como você se sente bem com você mesma. Você vai literalmente dar mais foco naquilo que tá bom e deixar que aquele bastão sobre o dinheiro ele esfrie, porque aí automaticamente, quando a sua vibração tá mais positiva, você vai começar a ter acesso a soluções para aquelas situações que não estavam tão boas. Vai vir naturalmente, sem que você precise fazer algum esforço para tratar de alguma coisa que naquele momento, quando você trata, quando você toca, se machuca, entendeu? Então é esse que é o ponto. Eu vou pegar, se tô com problema com relação a dinheiro, e eu não consigo, na hora que eu penso a palavra dinheiro, que me vem a preocupação, eu vou parar para fazer uma técnica de visualização de forma alguma. Eu posso até tentar e verificar como tá acontecendo. Se eu perceber que na hora que eu começo a visualizar o que vem são os pensamentos de preocupação, eu não vou tentar fazer isso, porque eu tô praticando a vibração do que eu não quero, da escassez. Então o que eu tenho que fazer? Dar um tempo nesse assunto e focar nos assuntos que estão bons na minha vida. Eu posso, por exemplo, fazer processos que me ajudem a focar realmente nas partes boas da minha vida. Eu posso fazer aspectos positivos das pessoas que estão à minha volta, que me fazem eu me sentir bem. Eu posso fazer avalanche de apreciação das coisas que me fazem bem. Eu posso fazer N coisas que me ajudem a perceber, a ficar mais consciente do que tá bem na minha vida, e assim eu conseguir elevar a minha vibração de propósito para combinar com tudo que eu desejo. E aí o dinheiro automaticamente vem sem que eu tenha que focar nele e criar um problema. Entende? Então é esse o grande jogo. Às vezes a gente vê técnica pela internet, mas ninguém te fala isso e você vai lá, faz a técnica e nada acontece. Você acha que o problema é a técnica, não é, tá? O grande foco é isso, você entender o seu momento. Se naquele momento você não consegue focar em se sentir bem sobre aquele assunto, não toque naquele assunto. E isso vale para qualquer técnica, tá? 33 vezes 3, qualquer técnica, a técnica do copo d'água, a técnica de qualquer coisa. Quando você tenta fazer uma técnica, você vai lá, faz a técnica, e aí na hora que você está escrevendo, que você está pensando, que você está tentando colocar a sua emoção ali, você lembra da emoção negativa que aquele assunto te causa, você está focando na ponta errada do bastão. Lembra que a gente está falando de lei da atração. Eu atraio aquilo que eu emano. Então, se eu estou emitindo uma vibração negativa, não adianta, porque eu vou atrair mais do mesmo. Então, eu preciso, às vezes, ignorar aquele assunto. Eu preciso ignorar aquele assunto, porque é assim, quando eu ignoro aquele assunto, não adianta também ignorar aquele assunto e não focar de propósito naquilo que te faz bem. Você precisa elevar a sua vibração focando naquilo que te faz bem. E quando você fizer isso, as outras coisas vão se melhorar automaticamente. As outras coisas vão se resolver automaticamente. Beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, como eu falei, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você tá cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o caderno da permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta.
O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.